Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Vamos falar hoje, na nossa sexta aula de Islã, sobre o conceito de jihad e as guerras santas. Isso é uma das temas, uma dos assuntos muito importante e que também, ao longo do tempo, ao longo de muitas desinformações, mal informações, ganhou muita polêmica, porque há pessoas que entendem de uma forma bem diferente, e há muita gente que entende com essa palavra que tem a ver com a violência ou tem a ver com o fanatismo. Por isso, hoje vamos ver o que é o significado dessa palavra, para que isso foi usado no Sagrado Alcorão e como foi praticado através da prática do Santo Profeta, né? Nós não podemos simplesmente ver uma pessoa que fala que eu sou muçulmano e fazer uma referência a essa pessoa, à prática dessa pessoa, dizendo que sim, aquilo que ele está fazendo tem a ver com alguma coisa, tem a ver com o islamismo, ou ele está representando o Islã. Quando nós falamos da religião, é muito importante que nós sabemos diferenciar a religião e a prática das pessoas. Uma pessoa dizendo ou proclamando ser muçulmano e seguindo o islamismo, não quer dizer que ele está representando completamente o islamismo. Porque para ver o islamismo, para ver os ensinamentos, é suficiente a gente olhar o livro sagrado, que é o Sagrado Alcorão, e a prática do Santo Profeta. Nem precisamos de olhar para a prática de nenhum dos muçulmanos. Por isso, nossa pesquisa, todos os nossos entendimentos aqui e a matéria vai se basear do Sagrado Alcorão, em primeiro lugar, e depois a prática do Santo Profeta, que paz de Deus esteja sobre ele. A raiz da palavra árabe, jihad, significa esforçar-se, buscando a causa de Deus, que é designada como jihad. É uma doutrina cuja filosofia precisa ser claramente compreendida. O fracasso de sua apreciação fez com que muitas pessoas nos séculos intermediários do Islã e nesta nossa época tivessem sérias concepções errôneas a seu respeito, o que tornou os ensinamentos do Islã abertos às críticas de seus opositores, enquanto o Islã é uma religião sagrada que é um espelho da lei da natureza e manifestação da glória de Deus. Então, resumindo isso, como aqui foi falado, que a palavra jihad, a própria palavra jihad quer dizer esforçar. Esforçar quer dizer, pode ser na causa de Deus. E sempre que foi usado essa palavra no Islã, na literatura islâmica, no Sagrado Alcorão, que nós vamos ver os exemplos, isso quer dizer esforçar no caminho de Deus. E sempre foi usado assim. Deus Todo-Poderoso usou das várias formas. E tem escrito aqui vários exemplos em que Deus Todo-Poderoso disse que deve esforçar-se no caminho de Deus. E jihad, jahada, é a raiz dessa palavra é jim, ha, dal, jahada. Jahada quer dizer esforçar no caminho de Allah, no caminho de Deus. É lamentável que o Islã, a religião da paz, esperança, harmonia, boa vontade e fraternidade, tenha sido gravemente manchada pelos perpetradores de vários atos terroristas e da barbárie, como visto nos últimos anos. Aqui, para a gente entender melhor o significado da palavra jihad e como é que foi visto, por que as pessoas levaram isso de uma forma errada, eu tenho dividido em duas grandes categorias. A primeira categoria é Jihad Akbar. Jihad quer dizer esforçar, o jihad, a terminologia, né? E Akbar quer dizer o maior, o grande. É por isso também vocês devem familiarizado com essa palavra, porque é muitas vezes usado Allahu Akbar. Allah quer dizer Allah, Deus, Akbar quer dizer maior, maior de todos. Da mesma forma, Jihad Akbar, o maior jihad.
O primeiro é grande jihad. Esta é a jihad contra a própria pessoa para conter as inclinações pecaminosas, ou seja, a purificação do si mesmo. Esta é a jihad mais difícil e, portanto, em termos de recompensas e bênçãos, é a categoria mais alta de jihad. A primeira categoria é aquela que eu falei, que é contra a si mesmo, esforçar-se no caminho de Deus contra si mesmo. Porque a pessoa sempre tem uma guerra em si mesmo, do lado bom, do lado ruim. Cada coisa que ele pensa, cada ação que ele faz antes disso, tem uma guerra do bom e do ruim. Quando ele está fazendo algo ruim, tem uma dentro dele, está pensando, devo fazer isso ou não? E às vezes o lado ruim vence, outras vezes o lado bom vence. E quando vence o lado bom, ele consegue fazer uma virtude. Então, para conter essas inclinações pecaminosas, para purificar a nossa alma, para que nós possamos ser mais fiéis, mais sinceros, para que nós possamos derrotar os nossos vícios, nós temos que lutar. E essa luta continua até o último sopro, porque Satanás nos não deixa. Ele sempre fica fazendo tentativas. Então, ao longo do tempo que ele está fazendo tentativas, a guerra continua. Porque a gente está lutando contra o Satanás, contra essas forças que são ruins, pecaminosas. É por isso no Deus Todo-Poderoso disse no Sagrado Alcorão, no capítulo 25, luta contra eles por meio de ele, por meio do Sagrado Alcorão. Uma grande luta. Aqui, quando ele diz luta contra ele, aqui a palavra que foi usada é jihad. Que deve fazer um jihad por meio do Sagrado Alcorão, por meio de ensinamentos do Sagrado Alcorão, para que você possa purificar a alma da pessoa, para que você possa seguir corretamente, sem qualquer medo, sem qualquer tentativas do Satanás, do ruim, do lado ruim. E depois, no outro versículo, Deus Todo-Poderoso disse: e quanto àqueles que se esforçam em nosso caminho, nós certamente os guiaremos em nossos caminhos. E em verdade, Allah está com aqueles que fazem o bem. E quanto àqueles que forçam no nosso caminho, quer dizer, aqueles que estão fazendo uma força, lutando contra eles mesmos. Deus diz que certamente guiaremos eles para o nosso caminho. E Allah está com aqueles que fazem o bem. Então, essa é a primeira forma de lutar, essa é a primeira e a grande forma de lutar no caminho de Deus, lutando contra si mesmo. Que o maior nosso inimigo são nossos pensamentos ruins, os nossos desejos ruins, as nossas forças, inclinações pecaminosas, os nossos vícios, que nos não deixam em paz, que não deixam levar a nossa alma para Deus, para o Criador. Então Deus diz, antes de tudo, você tem que purificar a si mesmo. Você tem que lutar contra essas forças. E isso é chamado jihad. Estas são as próprias palavras do Sagrado Alcorão que lançam luz sobre a natureza da jihad. Ela deve ser combatida somente por meio do Sagrado Alcorão e da mensagem do Alcorão. Ensinamentos do Sagrado Alcorão, que são de purificar a própria alma, de adorar o Deus único sem qualquer outros pensamentos, sem qualquer outros dignos de adorações, sem qualquer outros desejos, sem qualquer que a pessoa não tenha qualquer vícios, a pessoa possa purificar, possa ficar sincero. E porque, como eu tenho explicado isso nas aulas na aula sobre o conceito de Deus no islamismo, que a gente, quando fala La ilaha illallah, que não há nenhum digno de adoração excepto Allah, quer dizer que a gente tem que tirar
todos os ídolos que estão no nosso coração, todas as coisas que têm levado o lugar de ser ídolo, de digno de adoração, porque o único digno de adoração é Deus único. E para levar a nossa alma, para levar a nossa fé até esse ponto, é preciso fazer muito esforço, é preciso precisa lutar uma grande guerra. E isso é chamado a jihad. E a primeira grande jihad é contra a própria pessoa, própria alma. Mais uma vez, dominar a natureza revoltada da pessoa para a completa submissão a Deus é a maior jihad, de acordo com o santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Ao retornar de uma batalha, ele é relatado como tendo dito: estamos voltando da menor jihad para a maior jihad. Ele estava voltando de uma batalha, ele tinha acabado de lutar uma batalha e estava voltando para as casas, para a paz, e ele disse que agora que estamos voltando para o estado de paz, nós temos mais oportunidades de fazer a nossa própria reforma, fazer um esforço especial para reformar a nossa própria alma, através do meio do Sagrado Alcorão, por meio dos ensinamentos do Sagrado Alcorão. E ele considerou esse esforço como maior jihad. Ele disse que esse jihad que estamos voltando é bem menor. E estamos voltando para um jihad muito grande, que é lutar contra si mesmos, dominar os nossos vícios, as nossas naturezas, forças de natureza revoltada, forças pecaminosas. Devemos conter, devemos controlar, devemos eliminar essas todas forças ruins que existem no nosso ser mesmo. Esse é a primeira e o primeiro e principal significado da palavra jihad, o esforço contra a própria pessoa. Mas nós sabemos que os muçulmanos tiveram que fazer as guerras também. Vou, na próxima página, explicar um pouquinho sobre a natureza das guerras também, por que eles lutaram. Mas eles foram obrigados de lutar as guerras contra os descrentes. Eles foram obrigados a sair de sua casa e defender a sua fé. Então, como eles foram obrigados de defender a sua fé, eles, primeiro, quando eles ficaram lá em Meca, quando o santo profeta proclamou ser profeta, ele foi perseguido. Os descrentes, o povo de Meca, fez várias perseguições, deram várias dificuldades, até apedrejaram os seguidores, discípulos, né? E mataram até alguns dos seus seguidores. O santo profeta teve que enfrentar dificuldades muito grandes. Muitos dos seus queridos e mais leais seguidores foram vítimas das flechas e lanças dos inimigos. Os cruéis e incrédulos, esses seguidores do santo profeta, foram torturados de forma desvergonhada e incluía tanto homens quanto mulheres. O limite foi atingido quando o inimigo planejava acabar com o islamismo, pondo um fim à vida do santo profeta. Ele foi perseguido. Ao homem que o seguia foi prometida uma grande recompensa. O santo profeta teve que se esconder numa caverna. O santo profeta, apesar de estar ao alcance da vista deles, não pôde ser avistado pelos perseguidores e assim foi milagrosamente salvo por Deus. Mas o perigo ainda continuava. Quando a crueldade dos incrédulos atingiu seu limite extremo, mesmo a imigração dos muçulmanos não os satisfez e eles foram até Medina para atacar os muçulmanos. Então Deus Todo-Poderoso permitiu que os muçulmanos lutassem em defesa contra eles. Aí quando os muçulmanos, mesmo fazendo a migração, mudando a sua cidade, deixando tudo ao lado, deixando a sua riqueza, as suas casas, as suas famílias para trás, eles fizeram a imigração. Mas mesmo assim, os descrentes não ficaram satisfeitos. E eles vieram até Medina, atacando e fazendo a luta, querendo matar os muçulmanos. Aí os muçulmanos
até agora eles não tinham lutado. E como eles sabiam já o perigo, que se a gente não sair agora de nossas casas para atacar, para lutar, para defender, aí não só nós vamos ser destruídos, mas o povo de Medina também vai ser destruído. E as casas de Medina, a cidade inteira vai ser destruída. Por isso, eles foram obrigados de sair de casa para sair no campo e lutar contra esse povo descrente. E essa luta foi feita depois de permissão que Deus Todo-Poderoso deu para os muçulmanos. E essa primeira permissão de fazer a luta em defesa foi nessas palavras. Quando Deus Todo-Poderoso disse no capítulo 22, é dada a permissão para lutar àqueles contra os quais a guerra é feita, porque eles foram injustiçados e Allah de fato tem poder para ajudá-los. Aqueles que foram expulsos das suas casas injustamente apenas porque disseram Nosso Senhor é Allah. E se Deus não tivesse repelido a alguns homens por meio dos outros, certamente teriam sido derrubados claustros, igrejas, sinagogas e mesquitas, nas quais o nome de Deus é frequentemente comemorado. E Deus certamente ajudará aquele que o ajudar. Deus é de fato poderoso, potente. Nesses versículos, Deus diz que sim, agora eu dou a permissão para vocês para fazer a luta, para sair de casa, defender a sua fé, as suas famílias, a sua casa e a sua cidade. Deus não vos proíbe, respeitando aqueles que não lutaram contra vós por causa de vossa religião e que não vos expulsaram de vossas casas, que sejais bondosos para com eles e que hajais equitativamente para com eles. Certamente Deus ama aqueles que são justos. Mesmo que Deus deu a permissão, ele não deixou assim aberto, não deixou a permissão aberta. Ele primeiro deu a razão por qual a permissão foi dada. Ele disse que se Deus não tivesse dado essa permissão, então se não tivesse repelido alguns homens por meio dos outros, certamente teriam sido derrubados claustros, não só mesquitas, mas claustros, igrejas e sinagogas também não seriam salvos. Porque a pessoa que é contra uma religião, ele não é contra a religião islâmica, ele é contra a religião, contra Deus. Então, se um muçulmano levantar o nome de Deus, ele vai matar um muçulmano. Se um judeu vai levantar o nome de Deus, ele vai matar o judeu. E se um cristão levantar o nome de Deus, ele vai matar esse cristão. Então, Deus diz que essas pessoas não são inimigos dos muçulmanos, mas eles são inimigos de Deus, porque eles estão querendo acabar com a religião, não só islâmica, mas a religião em geral. Pode ser islâmica, pode ser cristã, pode ser judaísmo. Por isso Deus diz que vocês estão saindo de sua casa por um motivo muito grande, para defender a fé, para que o nome de Deus seja levantado, para que vocês possam proteger a sua fé e as suas casas e as famílias. E, por outro lado, quando ele deu razão, ele também disse, Deus não vos proíbe respeitando. Deus diz que vocês têm que respeitar aqueles que não lutaram contra vós. Atenção, a permissão não é geral, que vai lá na rua e mata quem quiser. Um descrente, mata um descrente qualquer. Deus diz, não. Você tem que lutar contra a quem expulsou das suas casas. Quem lutou contra você? Em primeiro lugar, Deus diz, quem lutou contra você por causa de sua religião e que expulsou de sua casa. Aqui Deus diz, quem não expulsou de sua casa e quem não lutou contra vós, você deve respeitar essa pessoa. E depois Deus diz que sejais bondosos para com eles e que ageis equitativamente para com eles. Certamente Deus ama aqueles que são justos. Deus não deixou essa permissão aberta. Diz que sim, vocês são obrigados de sair de sua casa. Vocês estão defendendo a sua fé. Vocês estão querendo acabar com o inimigo de Deus Todo-Poderoso. Então vocês podem sair na rua, podem lutar por causa de Deus. Agora vamos voltar para o nosso assunto de hoje, a palavra jihad, né?
Eu tinha que explicar isso no meio para que vocês entendessem agora o significado, o segundo significado de palavra jihad. Então, como os muçulmanos foram obrigados de sair de sua casa para lutar por causa de Deus com os inimigos de Deus, mesmo que essas guerras eram temporárias, mesmo que isso era por um tempo pequeno, mas como também a causa era por causa de Deus, como eram essas guerras feitas por causa de Deus, para Deus, por ordem de Deus, por isso, aqui também a palavra jihad foi implementada de forma metafórica. Obviamente, isso não poderia levar para sempre uma coisa permanente, porque as guerras não eram permanentes. O inimigo veio, atacou e eles tiveram que defender. Então, foi usada para aquele tempo esse termo jihad, mas não quer dizer que isso ganhou um significado permanente, que agora qualquer pessoa que quer matar uma pessoa, um descrente, usa o nome de jihad e mata. Não. Isso foi usado por causa daquela situação e foi usado metaforicamente por um tempo específico. O segundo é o menor jihad. Isso tem sido metaforicamente aplicado à luta em defesa pela causa da religião. É claro que a guerra defensiva só é permitida na condição de que os inimigos iniciem hostilidade e levantem a espada contra um povo fraco e indefeso, por ter cometido um único crime de declarar que Deus é seu Senhor. Esta é a própria condição estabelecida em vários versículos do Sagrado Alcorão. Além disso, todas as guerras ofensivas, de acordo com o Islã, são profanas. Todas as guerras, além dessa guerra, são proibidas. Por quê? Porque não batem certo conforme os ensinamentos da religião. Porque, por um lado, se Deus Todo-Poderoso diz que a própria palavra Islã, Deus disse, Inna dina indallahi al-Islam, que Deus escolheu para vocês, para a sua religião, o nome Islã. Isso quer dizer que ele colocou paz, segurança, tranquilidade nessa religião. Porque Islã, a palavra Islã, saiu de três letras, Sin, Lam, Mim, Salima. Salima quer dizer paz, segurança. É por isso nós dizemos Assalamu alaikum, que também é a mesma palavra, salam. Salam quer dizer paz de Deus esteja sobre você. Então, nós temos aqui esse significado que foi usado. É por isso o santo profeta também falou que estamos voltando de menor jihad para maior. Que a jihad que a gente tivemos que lutar, tivemos que fazer combate no campo, era um jihad menor, era um jihad temporário, era um jihad metafórico, era um jihad pequeno. Mas agora vamos voltar para um jihad que é maior. Raja'na min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar. O maior jihad, que é contra você mesmo, para que você possa purificar a sua alma, para que você possa fazer coisas bons, possa fazer virtudes, possa andar no caminho de Deus Todo-Poderoso. E então, por isso, essas palavras foram usadas para as guerras, mas, obviamente, entendendo com isso tudo, são usadas metaforicamente para certos tempos, quando as guerras eram permitidas para defender. E como isso foi permitido por causa de ataque dos inimigos, então, hoje em dia, nós não podemos permitir essas guerras. Por quê? Porque nem o inimigo está atacando com as guerras. Não está sendo colocada nenhuma guerra contra os muçulmanos. Por isso, os muçulmanos também não devem, por causa da religião, né? Hoje em dia, nós temos liberdade religiosa, maioria dos países. Então, não tem como tirar a espada ou pegar as armas e sair na rua matar os descrentes dizendo que isso é jihad. Isso não tem nada a ver com os ensinamentos do Islã. As guerras santas, falando sobre jihad, também é muito importante falar um pouquinho sobre as guerras santas. Esta é uma questão muito importante que se relaciona com a propagação de todas as mensagens divinas. Ela se relaciona ao instrumento de propagação.
Mas, de acordo com o Sagrado Alcorão, isso não reflete de forma alguma a atitude de sua religião em relação à coerção. Nenhuma religião, em sua fonte, jamais permitiu o uso da força sob qualquer forma. De fato, todas as religiões foram feitas alvos de pressão e nenhum esforço foi poupado por seus oponentes para deter o crescimento das religiões em sua origem. Cada vez que um novo profeta chegava, tentativas eram invariavelmente feitas pelos inimigos para suprimir sua mensagem através do uso da força e da perseguição impiedosa, que foi no caso do islamismo também. O Islã teve que lutar com muitas dificuldades. O preconceito religioso era tão forte na época que se um membro de qualquer tribo adotasse a fé do Islã, ele seria morto ou ameaçado com ela. E a perseguição era tão severa que a vida lhe parecia um fardo. O Islã tinha, portanto, que enfrentar a dificuldade de estabelecer a liberdade de exercer a religião e, para este nobre objeto, tinha que empreender guerras. Como foi mencionado anteriormente, que a permissão para a autodefesa não foi dada aos muçulmanos até que os árabes, por causa de suas opressões e derramamento de sangue inocente, se tornaram culpáveis e passíveis de serem punidos com a morte. Mas mesmo assim foi demonstrada uma misericórdia para com os que abraçaram o islamismo. Então, entendendo isso tudo, devemos saber que o Islã, quando falou sobre a guerra, ou quando tiveram que lutar as guerras, isso foi... Vocês imaginam que o santo profeta proclamou em Meca e depois permaneceu em Meca por 14 anos. E nesses 14 anos, nenhuma vez a guerra foi feita. Mas, ao contrário, muitos muçulmanos eram martirizados, muitos muçulmanos eram apedrejados, muitos escravos que tinham aceito o Islã, era feita uma perseguição tão severo que no meio do deserto, no calor, no quente da Arábia Saudita, eles colocavam essas pessoas, o corpo dessas pessoas na areia quente, no deserto, e colocavam as pedras bem grandes, pesadas, em cima deles. Que até as pedras também eram quentes e as areias também, a areia também. E eles ficavam lá chorando, ficavam lá sofrendo com esses todos sofrimentos. Então, por 14 anos, eles tiveram que passar essas todas perseguições severas e não fizeram nada. E depois também não fizeram guerra. Eles tiveram que fazer a migração. E essa migração também foi feita escondendo. Cada um foi fazendo a migração escondendo do povo de Meca, porque senão eles iriam pegar e eles iriam matar. E aí, quando eles fizeram a migração para Medina, mesmo ali, os descrentes não ficaram em paz. Eles foram lá atacar os muçulmanos, acabar com a cidade e acabar com todos, né? E aí, os muçulmanos foram permitidos de fazer a luta, autodefesa contra os inimigos. E mesmo assim, eles tiveram que seguir certos ensinamentos, certos mandamentos e certas regras, que você não pode levantar a espada, não pode matar uma criança, uma mulher, um idoso, uma pessoa que prega a religião, pode ser de qualquer religião, e também ninguém que não está lutando contra você. Você não deve pegar a pessoa e matar, simplesmente. Só deve lutar contra as pessoas que estão fazendo a guerra contra vocês. A unidade da religião estabeleceu uma relação de fraternidade e todos os erros do passado foram esquecidos. E quando uma pessoa aceitava a religião, né, durante a guerra, ele era perdoado e ela era deixado e não era feita nenhuma perseguição contra essa pessoa, mesmo que a pessoa tivesse aceite o Islã só por boca. E aqui que alguns oponentes do Islã tropeçaram e a partir disto eles concluem que a nova religião foi forçada aos incrédulos. Na verdade, o caso é apenas o contrário do que os oponentes pensaram. Não há aqui nenhuma compulsão. Foi um favor para aqueles que se tinham tornado sujeitos à morte. É por isso no Sagrado Alcorão Deus diz La ikraha fid-din, que não existe realmente nenhuma compulsão na religião. Cada um tem liberdade.
Por que que se tivesse a compulsão, por que que o santo profeta não pegou a espada e começou a reverter? Mas, na verdade, ele só levantou a espada quando eles eram obrigados, só em autodefesa, só em defesa de a sua fé e de família, de sua família e da sua cidade. Aqui me relembra um caso de um discípulo, um companheiro do santo profeta, que ele estava lutando numa guerra e ele quando foi feita uma guerra e eles estavam no campo, ele estava fazendo a guerra contra um inimigo e de repente ele conseguiu dominar contra essa pessoa e jogou para o chão a pessoa e iria dar o golpe final para acabar com uh, com a pessoa, né? Só que aí essa pessoa leu La ilaha illallah, fez a declaração de fé. La ilaha illallah quer dizer que eu aceito, eu dou testemunho que Deus Todo-Poderoso não tem nenhum digno de adoração senão Deus e o profeta Muhammad é mensageiro de Allah. Mas mesmo assim, esse companheiro não importou e ele matou a pessoa. E quando a guerra acabou depois e tudo mais, eles voltaram para casas. Aí ele ficou um dia foi para o santo profeta e ele contou esse incidente para o santo profeta, que um dia aconteceu assim na guerra, porque as guerras continuavam por vários dias, né? Ele disse que eu dominei a pessoa e assim que eu iria matar a pessoa, ele leu lá, e eu matei a pessoa. E dizem que o santo profeta estava sentado com os companheiros. E ele ficou tão furioso, ele ficou tão vermelho, que eles dizem que nunca tinha visto o santo profeta assim, vermelho, assim com raiva. E ele, única palavra, a única frase que ele falou, ele disse que quando, no dia do juízo final, essa própria palavra do testemunho dele vai dar um testemunho contra você, o que você vai fazer? O que você vai fazer no dia do julgamento? Quando essa própria palavra vai dar o testemunho contra você. E ele disse que o companheiro disse que eu disse ao santo profeta que, profeta, era bem óbvio que ele estava lendo esse testemunho de fora, de boca. Ele não tinha aceito o Islã por dentro, de coração. Ele estava com medo de morrer. E aí ele leu. E o santo profeta disse que você tinha aberto o coração dele para ver. Ele disse 3 vezes essa palavra, essa frase, que você tinha aberto o coração dele para ver se ele tinha aceito do coração ou não. E dizem que o companheiro disse que eu fiquei tão decepcionado, eu fiquei tão desesperado, eu fiquei tão triste, que eu estava desejando que eu tivesse nascido hoje, que nunca tinha acontecido esse incidente comigo, nunca tivesse feito eu uma coisa tão indesejada para santo profeta. E assim, Deus santo profeta mostrou com o seu exemplo que não é o nosso trabalho de ver se a pessoa tem aceito a fé do coração ou não. Se tivesse feito, se tivesse aceito, obviamente, reverter com a força, ele nunca iria matar, porque ele tinha aceito. O objetivo era cumprido, mas não. O santo nunca foi espalhada o islamismo com a força, nunca foi espalhada a fé islâmica fazendo as guerras, mas na verdade é contrário. As guerras foram combatidas para trazer a liberdade religiosa, para que cada um possa aceitar a religião que ele entender. Isto quer dizer que ninguém tem o direito de forçar os outros a cumprir suas exigências ou de obrigar os outros a seguir sua linha de pensamento. O Islã, sem dúvida, encoraja a discussão lógica e racional de pontos de vista com pessoas de todas as crenças de uma forma calma e tranquila, com o único objetivo de que a verdade prevaleça sobre o erro e a falsidade. As pessoas que infelizmente se apegam ao erro nunca devem ser odiadas. É por isso que o lema da comunidade muçulmana Ahmadiyya é amor para todos, ódio para ninguém.
E para finalizar, nós vamos ver um pouquinho sobre se essas guerras continuam até hoje. Deve saber que agora não é o momento de ir para o campo de batalhas para fins religiosos. As batalhas que foram realizadas durante a vida do santo profeta não se destinavam a converter os não crentes ao islamismo. Essas batalhas foram realizadas pelos muçulmanos para se defenderem. Quando os muçulmanos foram desumanamente torturados e saíram de Meca e muitos muçulmanos haviam se tornado mártires, foi então que Deus lhe ordenou que lutassem e esta foi definitivamente uma medida defensiva. Agora os tempos mudaram e com a mídia e com a caneta que o Islã está sendo atacado. É por isso que é necessário que o mesmo método seja usado para refutar os ataques. Deus Todo-Poderoso diz no Sagrado Alcorão que vocês devem se preparar para se defenderem com o mesmo tipo de armas que os adversários usam. E como hoje em dia, como eu falei, não está sendo usado a caneta, a espada ou a força para reverter as pessoas para a religião, qualquer religião, por isso não tem como defender com a espada ou com a força, mas sim devemos usar o mesmo método com que a fé está sendo atacado, que é através de mídia, através das várias alegações, através de espalhar as notícias falsas, né? E por isso nós devemos fazer o nosso parte, o nosso trabalho, espalhando os verdadeiros ensinamentos, ensinando as pessoas, educando as pessoas, escrevendo vários artigos. Muitos pegam a caneta, mas poucos têm o espírito para conduzir a jihad de maneira mais aceitável. Muitos desejam pegar a caneta, mas suas crenças incorretas e falta de conhecimento os impedem de fazê-lo. E assim voltam a cair em um estado de tréguas. Mas é apenas a comunidade muçulmana Ahmadiyya que não parou esta grande luta jihad desde o seu início e se tornou o único meio para iniciar o renascimento do Islã através de seu processo intelectual pacífico e determinado, iniciado há mais de um século por fundador da comunidade muçulmana Ahmadiyya, que é Mirza Ghulam Ahmad, o Messias Prometido. Só em 2 minutos vou falar um pouquinho sobre a paz e as relações internacionais, que também tem uma ligação com esses estado de paz, estado de guerra e tudo mais sobre as relações internacionais, né? Entre os atributos de Deus Todo-Poderoso, o Sagrado Alcorão menciona que Ele é a fonte de paz e o doador de segurança. O estabelecimento de paz e a manutenção de segurança devem, portanto, ser objetivo constante de todos os muçulmanos e não muçulmanos. Toda busca e atividade que perturba a paz é severamente condenada no Islã. Encontramos injunções específicas no Sagrado Alcorão e não crie desordem na terra depois que ela for colocada em ordem. Malícia e maldade são condenados em vários outros versículos e os muçulmanos são ordenados a trabalhar totalmente pela paz. O Islã chama a atenção para fatores que tendem a perturbar ou destruir a paz e a ordem e os deprecia. A dominação de um grupo por outro na esfera doméstica ou de um povo por outro na esfera internacional é uma potente causa de perturbação da paz e, portanto, é fortemente condenada. A exploração econômica de um povo ou país por outro leva inevitavelmente à dominação dos exploradores e se transforma em uma ameaça potencial à paz. O Sagrado Alcorão proíbe tal exploração e uma economia baseada na exploração não pode ser benéfica em suas consequências, nem pode durar. O quarto califa da comunidade muçulmana Ahmadiyya, Mirza Tahir Ahmad, disse: no que diz respeito ao Islã, ele rejeita e condena categoricamente toda forma de terrorismo. Não fornece qualquer cobertura ou justificação para qualquer ato de violência, seja ele cometido por um indivíduo, um grupo ou um governo. Condeno veementemente todos os atos e formas de terrorismo, porque é minha profunda convicção que não só o Islã, mas também nenhuma religião verdadeira, seja qual for seu nome,
pode sancionar a violência e derramamento de sangue de homens, mulheres e crianças inocentes em nome de Deus. Esses são alguns ensinamentos do Sagrado Alcorão e dos ensinamentos do Santo Profeta, que paz de Deus esteja sobre ele, sobre a jihad, sobre as guerras santas, sobre como devem seguir verdadeiramente a religião e como devemos lutar a jihad, né? Que, em primeiro lugar, o principal e o fundamental jihad é contra nós mesmos. Muito obrigado. Jazakumullahu ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.